Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal no YouTube. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, a liturgia de hoje nos traz o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo do 5 ao 17. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. Eu digo a um, vai, e ele vai. Eu digo a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faz isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino de Deus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora, o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio, e ele expulsou os espíritos com a sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje ao meditarmos o Evangelho, e nós vemos duas curas principais. Primeiro, a cura do empregado do centurião romano, e depois a sogra de Pedro. Nós vemos que no primeiro momento, no primeiro milagre que Jesus vai fazer no Evangelho de hoje, é aquele homem que vai até Jesus suplicar a Jesus, não querendo nada para ele próprio, mas ele vai até Jesus suplicando pelo seu empregado. A primeiro momento, nós vamos pensar, mas como? Essa pessoa está diante de Jesus, ele pode pedir qualquer coisa para ele está face a face com Cristo, está face a face com Deus, e ele não pede nada para si, pede para o seu empregado que está doente de uma paralisia. E Jesus, vendo aquele gesto daquele homem, se desapegando dos seus desejos e suplicando pelo seu empregado, Jesus não fala nada, só diz: vou curá-lo. Se nós vermos, Jesus vai dizer que está curando aquele homem naquele momento. Aquele homem que não pede nada para si, mas que pede para o outro. Aquele empregado que está paralítico. E ele dá mais um passo na fé com Jesus. Ele diz: Senhor, não precisa até na minha casa. Eu não sou digno que entreis em minha casa. Ele tem tanta fé que ele fala para Deus: dize só uma palavra e meu empregado ficará curado. Tamanha fé. Não precisou Jesus fazer nada, nem um gesto. Jesus disse que iria curá-lo. Jesus iria até a casa dele para olhar o empregado, impor as mãos, mas ele disse: Mestre, não precisa que tu vás na minha casa. Eu confio em ti, eu acredito em ti. Eu sei que tu falar irá se cumprir. E eis que Jesus fala para aqueles que o seguem que em Israel não viu tamanha fé. Aquele homem pagão acreditou que Jesus teria o poder de curá-lo. E Jesus o curou.
E Jesus faz uma ressalva muito importante nesse evangelho, que muitos que virão do Oriente e do Ocidente sentarão na mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. A fé é a condição essencial para sentar à mesa no reino dos céus. E esse centurião tinha muita fé. Enquanto os herdeiros do reino, que era aquele povo judeu, o qual Deus tinha feito aliança, esses, pelo seu coração duro, pela falta de fé e não acreditar que ali diante deles estava o Messias, seriam jogados para fora. Perderiam a herança do reino de Deus, para um lugar, meus irmãos, onde há choro e ranger de dentes, nas trevas, no fogo do inferno. Nós vemos também que Jesus vai até a casa de Pedro e, chegando lá, ele vê que a sogra de Pedro está doente, está acamada, está com febre, igual São Lucas relata no seu evangelho. Aqui Mateus resume e não fala que ela só está com febre. Mas Jesus, aquela mulher não suplica nada a Jesus. Ela não pede nada, nem Pedro pede nada. Ele simplesmente toca a mão e a febre a deixa. E qual a atitude dessa mulher? Reconhecendo o Messias, se coloca a servi-los. Meus irmãos, Deus conhece as nossas dores, conhece as nossas enfermidades, conhece a nossa fé ou a nossa falta de fé. Nós precisamos ter a confiança que o Cristo sabe aonde dói em cada um de nós. E muitas vezes nós agimos com egoísmo, nós pensamos somente em nós. Esse centurião não era cristão, não era judeu, ele era um pagão, mas sabia que ali diante dele estava aquele que poderia curar o seu funcionário, o seu empregado que estava paralítico. E ali ele faz essa verdadeira profissão de fé, que acredita que o Messias, bastava ele falar, o seu empregado ficaria curado. Que nós, cristãos, possamos aprender a renunciar, a pensar mais no irmão, a amar o nosso irmão, não sermos tão egoístas de pensarmos somente em nós. Que a graça de Deus esteja presente a cada dia na sua vida, para que se você reconheça manso e humilde ao se dirigir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, seja você também um evangelizador, seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Curta e compartilhe esse vídeo. Não tenha vergonha de ser evangelizador, de ser anunciador da palavra de Deus. Que Deus os abençoe.